Boa noite, bem-vindo ao jornal. Os membros da Comissão Permanente da Assembleia da República dizem estar satisfeitos com a postura da população no distrito de Guijá, acolhida no Centro de Acomodação Unidade 19, por ter acatado o apelo do governo para abandonar voluntariamente as zonas de risco face às inundações. A informação foi avançada por Margarida Talapa, que liderou ontem uma visita ao local no âmbito da entrega de produtos de primeira necessidade às vítimas das cheias. Moçambique enfrenta cheias consideradas as mais graves dos últimos 26 anos. Perante este cenário, o governo continua a intensificar ações de resposta humanitária no quadro da atual época chuvosa. Depois de visitas realizadas na cidade e província de Maputo, a Comissão Permanente da Assembleia da República, liderada por Margarida Talapa, deslocou-se no sábado 24 de fevereiro à província de Gaza com o objetivo de prestar apoio às vítimas das inundações. Dirigindo-se aos afetados, a Presidente da Assembleia da República explicou os motivos que levaram à escolha da cidade de Xai-Xai para a visita do órgão legislativo. Vimos que a cidade de Xai-Xai e os distritos por onde passamos hoje estão debaixo das águas. Estão submersas, culturas, todas elas perdidas embaixo das águas, casas, infraestruturas públicas privadas, mas também a população sem nenhum lugar para poder estar. A líder parlamentar agradeceu à população por ter acatado o apelo do governo para abandonar as zonas de risco e proteger aquilo que é mais importante, a vida. O maior número da população ouviu o apelo dos órgãos locais, que são as estruturas locais, das estruturas centrais, provinciais, do apelo da necessidade da retirada imediata dos locais de risco para locais seguros. Aquelas pessoas que não quiseram ouvir o apelo nos primeiros dias foram obrigadas mais tarde a pedir socorros. E o governo foi-lhes buscar, pôs-lhes nos lugares seguros. Queríamos pedir para manterem-se nestes lugares seguros e não voltarem para aqueles lugares onde a qualquer momento pode acontecer o pior. Margarida Talapa reconheceu que os donativos não cobrem todas as perdas sofridas, mas fazem diferença no momento difícil. Sabemos que perderam tudo e sabemos que vocês têm aqui nos centros, não é o mesmo que tem nas vossas casas, mas primeiro é a vida. Vida, vida, vida. Quando as condições forem criadas, hão de voltar para as casas, para aquelas que se pode voltar nos locais de residência. Mas haverá pessoas que não vão ser aconselhadas a voltarem para aqueles locais de origem, por causa das condições que se encontram nesses locais. A entrega dos bens foi liderada pelos chefes das bancadas parlamentares da Frelimo, Renamo, MDM e Podemos, e contou com a presença da presidente do INGD e da governadora da província de Gaza. O sociólogo Elísio Macamo responsabiliza o Estado pelos danos humanos e materiais provocados pelas cheias e inundações que afetam várias regiões do país. Segundo o Macamo, a ausência de responsabilização política fragiliza Moçambique e expõe os cidadãos a tragédias recorrentes durante a época chuvosa. Desde o início da época chuvosa, as cheias e inundações já destruíram estradas, residências e outras infraestruturas, provocando igualmente perda de vidas humanas em diferentes pontos do país. No seu habitual espaço de opinião, o sociólogo Elísio Macamo afirmou que o problema central não é apenas técnico, mas essencialmente político, defendendo que cabe ao Estado garantir a preparação antecipada e a prevenção eficaz e os meios de proteção necessários para evitar tragédias. O nosso problema é que não há custos por não responder.
Quando o Estado não responde, nada acontece. Quando uma estrada fica perigosa, nada acontece. Quando não há planos de contingência, nada acontece. Quando vidas se perdem, apesar de tudo ser previsível, nada acontece. Sem custos, a omissão deixa de ser uma falha e passa a ser um método. A vulnerabilidade torna-se normal. O desastre deixa de ser uma exceção e transforma-se numa rotina. Por isso é que nós continuamos vulneráveis. Não é por falta de conhecimento, não é por teimosia das pessoas, é porque o risco nunca volta a quem decide. Ele cai sempre sobre os cidadãos. Entretanto, nós vemos líderes políticos a sobrevoar zonas afetadas em helicópteros. A presença é visível, mas a política não é apenas presença, a política é explicação e responsabilização. Para Elísio Macam, o exercício do poder sem responsabilização política deixa os cidadãos desprotegidos face a tragédias que se repetem ano após ano durante a época chuvosa. Quando vidas se perdem, apesar de tudo ser previsível, nada acontece. Sem custos, a omissão deixa de ser uma falha e passa a ser um método. A vulnerabilidade torna-se normal. O desastre deixa de ser uma exceção e transforma-se numa rotina. Por isso é que nós continuamos vulneráveis. Não é por falta de conhecimento, não é por teimosia das pessoas, é porque o risco nunca volta a quem decide. Ele cai sempre sobre os cidadãos. O sociólogo sublinhou ainda que soluções meramente técnicas são insuficientes em Moçambique, uma vez que, segundo afirmou, os problemas ligados às cheias e inundações têm raízes essencialmente políticas. Não vemos alguém a dizer isto falhou e vamos mudar isto aqui. Então, soluções técnicas não são o que precisamos em Moçambique, embora sejam importantes. Os nossos problemas são políticos, têm a ver com quem decide, quem responde e quem assume o risco. Elísio Macam defendeu que a solução passa pela responsabilização efetiva do Estado pelos danos causados pelas cheias e inundações, alertando que sem prevenção adequada, as populações continuarão a enfrentar os perigos sozinhas, à espera do desastre, sem qualquer proteção. O jurista Ivan Maus defende que o Estado moçambicano tem o dever legal de se antecipar aos eventos climáticos extremos, assegurando o funcionamento eficaz das instituições de monitoria e de emissão de alertas. Segundo Maus, a falta de ação atempada, aliada ao fraco investimento em meios técnicos, configura uma clara omissão do Estado. Por isso, para o jurista, esta postura agrava a responsabilidade estatal e pode culminar em processos judiciais contra o próprio Estado. Moçambique, historicamente afetado por cheias e ciclones, volta a registrar mortes, deslocados e perdas significativas na produção agrícola, em consequência de fenômenos climáticos extremos. Para o jurista Ivan Maus, a recorrência destes desastres evidencia falhas graves por parte do Instituto Nacional de Meteorologia e do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, sobretudo no que diz respeito à prevenção e à eficácia dos alertas climáticos emitidos às populações. A partir do momento em que essas duas instituições não fazem esse trabalho de sensibilização a tempo e hora, e só o fazem em cima da hora, podemos considerar, de certa forma, que poderá ter havido uma espécie de uma conduta omissiva por parte do Estado através dessas duas instituições. Ivan Maus não descarta a possibilidade de que em períodos de cheias possam ocorrer aproveitamentos indevidos por parte do INGD, situação que, segundo ele, deve merecer uma fiscalização rigorosa. Já vimos várias ocasiões em que as populações têm vindo a reclamar do fato de haver doações que são feitas por privados, por organizações internacionais, ao INGD para poder canalizar as vítimas. No entanto, essas doações têm sido muitas vezes desviadas e têm sido desviadas para o interesse daqueles que são colaboradores ou que estão ligados com o próprio INGD. Então, talvez seja uma oportunidade, uma janela que foi encontrada de que, olha, vamos deixar as coisas acontecerem, depois vamos ficar à espera de ajuda internacional ou ajuda interna, porque haverá donativos, haverá dinheiro, e esse dinheiro, uma parte, pode ser desviada a financiar ou a beneficiar pessoas
pessoas que trabalham a nível dessas. Para o jurista, é crucial que os alertas emitidos por estas instituições sejam antecipados, claros e eficazes, de modo a garantir tempo suficiente para que as populações possam proteger-se e minimizar perdas humanas e materiais. É importante que o Estado também comece a entender que ele próprio pode vir a ser levado à barra de tribunal com vista a responder pelas suas omissões. Porque quando nós falamos de que as pessoas têm direito fundamental a viver em lugares seguros, significa que o Estado deve criar políticas públicas que possam permitir com que isso seja possível. Ivan Maus defende ainda que cada fenômeno climático deve ser devidamente registrado e analisado, com vista à extração de lições que permitam evitar a perda de vidas humanas e proteger as famílias moçambicanas de retrocessos sociais e econômicos no futuro. Os deputados da bancada parlamentar do MDM na Assembleia da República dizem ter sido ignorados pelas autoridades sob gestão do Centro de Acolhimento de Guaraguara, isto na província de Sofala, quando queriam entregar produtos de primeira necessidade, incluindo fardos de roupa. Não tendo sido recebidos, os mandatários decidiram regressar com os seus donativos. Num momento em que milhares de famílias afetadas pelas cheias dependem de apoio urgente, a assistência humanitária no Centro de Acolhimento de Guaraguara, na província de Sofala, ficou marcada por um impasse. Deputados da bancada parlamentar do MDM denunciaram ter sido ignorados pela gestão do centro quando se deslocaram ao local para entregar bens de primeira necessidade destinados às vítimas. Chegamos aqui, estão-nos a virar as costas, estão a ir embora. É para nós levarmos de volta os produtos que trouxemos. Como é que é isso, afinal? Parece uma sabotagem a este povo que está necessitado. Paramos muito tempo a esperar de autorização, que não devíamos fazer. Porque estar aqui governador, estar secretário de Estado, não está isento de estar aqui deputado. Se fosse deputado do Partido Frelimo, todos estariam aqui muito à vontade, sem problema. Perante o cenário, os deputados do MDM decidiram recuar para, no seu entender, evitar mal-entendidos. Não podemos fazer nada onde eles não estão, porque não podemos distribuir diretamente, temos que entregar a eles. Exatamente. Vocês que têm cozinha única. Exatamente. Vocês é que são a autoridade local. Então, quando outros surgem, começam a entregar sozinhos, vão dizer outra coisa. Vão lutar as pessoas. Deputados não têm respeito, fazem... Não vai comer. Se fosse assim, levávamos essa comida para a nossa sede ou na nossa delegação, para dar aos nossos membros, mas não é assim. Estamos a atender a situação no geral. Isso é humano. Aqui não tem cor partidária, mas eles ainda têm isso na mente. O que fazem conosco quando estamos nos comícios, estão a fazer aqui também no centro de acantonamento das pessoas que estão a sofrer. Enquanto não há entendimento, as populações afetadas pelas cheias e inundações são as que saem a perder. Mas isso aí é mal também. Nós estamos a sofrer aqui. Cada pessoa pode vir também nos apoiar. Eles estão negados por causa do quê? Não é assim. Nós estamos querendo comida, né? Os deputados do MDM, agastados, prometeram colocar o assunto na mesa da plenária para um debate profundo. Viu-nos a chegar a dizer que vamos aqui tratar do assunto. Somos deputados da Assembleia da República. Qual é o problema? E nós vamos reportar essa situação lá à Assembleia da República. Ainda bem que está aqui a imprensa, não é? Nós vamos reportar isto a Moçambique, ao povo moçambicano, como é que este governo está a agir. Isto é inconcebível, isto é um absurdo. Temos o mandato da Assembleia da República para vir visitar toda a população que está afetada por estas calamidades. E tal como tinha dito, o partido não entregou os produtos. Então, vamos ter outra oportunidade, nós estamos a recuar. Muito obrigado. A professora reformada de língua portuguesa, Nassima Figia, considera um equívoco responsabilizar os professores pelo fracasso do Sistema Nacional de Educação. A antiga gestora da área sustenta que o baixo desempenho escolar resulta da falta de uma política nacional de educação de longo prazo por parte dos sucessivos ministros da Educação. Figia questiona ainda a opção do governo de descartar o quadros sêniores experientes que, no seu entender, podem contribuir de forma decisiva para a melhoria na qualidade da educação em Moçambique. O programa Moçambique 50 anos, exibido este sábado, refletiu sobre os desafios do Sistema Nacional da Educação com a participação da professora reformada Nassima Figia, que
que iniciou a sua carreira em 1975 e é atualmente membro do Movimento de Educação para Todos. Durante o programa, a antiga diretora pedagógica isentou os professores de culpa pelo fracasso do sistema de educação e criticou o que classificou como marginalização de quadros séniores com larga experiência no setor. Moçambique tem quadros séniores com experiência profissional, com conhecimento da realidade. É preciso ter o contexto em que nós estamos. E essas pessoas, esses moçambicanos e moçambicanas, não podem estar alheios. São marginalizados essas pessoas, não? Sim. Não estamos a saber trazer essa massa para nos ajudar a fortalecer o nosso sistema de educação, a olhar aquilo que é o nosso contexto e de definirmos que sistema de educação é que nós temos que delinear neste momento perante este cenário, o cenário 1, o cenário 2, o cenário... Nassima Figia afirmou que a qualidade do sistema de educação no país registrou um retrocesso significativo devido à falta de investimento e de políticas educativas consistentes. Regredimos porque não estamos a investir nessa componente, né? Investir o quê? Não é pôr mais dinheiro, não. É assumirmos essa responsabilidade de que a qualidade de ensino não está a acontecer, então temos que fazer o quê? E quando você senta e quer saber o que eu vou fazer, você não pode fazer sozinho. Você tem que saber usar as estratégias que você criou, não é? Aqueles mecanismos de participação. Nós temos gente que pode nos trazer soluções claras, objetivas. E se nós aplicarmos ao nível do Moçambique, nós não estamos a investir nisso, apenas falamos. A antiga gestora da educação lamentou o facto de o governo estar a afastar professores experientes que deram um contributo relevante para o desenvolvimento da educação em Moçambique. Com que base é que o governo toma este tipo de atitude? Olhando para aquilo em paralelo, olhar aquilo que é o nosso sistema de educação. Quando digo sistema, não é sistema, só olhar para as crianças, olhar para o professor, olhar para as salas de aula, olhar para... Enfim, para vários fatores aqui. E estes que são nossos, que o próprio governo investiu em nós, nos formou, fez muita coisa e agora nos descarta. E pronto, e continuamos a dizer, é para a educação, o professor é isto. Mas um professor é um professor para toda a vida, não é? Sim. E que professor é que nós temos? Qual é o investimento que está a ser feito no professor? Nassima Figia acrescentou que Moçambique tem futuro, mas defendeu que os cidadãos não devem ficar de braços cruzados perante os desafios. A professora apelou, em particular, aos jovens para que se mantenham firmes e comprometidos com o desenvolvimento do país. Colocamos uma pausa nas notícias e seguimos com um breve intervalo. Voltamos já. Há momentos que não se repetem. Um riso partilhado, uma conversa inesperada, um olhar que diz tudo. E por detrás de cada gesto, há sempre uma ligação que mantém as pessoas próximas, mesmo quando estão longe. Mais internet para sentir cada presença. Mais televisão para juntar histórias. Mais voz para ouvir o que o coração reconhece. Porque quando estamos ligados, tudo ganha mais sentido. Uplay, celebramos a tua melhor conexão. TV Cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890
E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Na TMT, quem recarrega sobe de nível e de versão. De 15 de novembro a 15 de janeiro, renove o seu pacote mensal e receba o pacote seguinte. Ao recarregar o pacote clássico, recebes mais 5 dias de bónus para se divertir com o Moçambola, La Liga, Gangues de Manila, no canal Novela P, filmes imperdíveis, programas infantis educativos e muito mais. TMT, a TV digital das famílias moçambicanas. O elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. Valores da BVM SA. Inovação, competência, eficiência, transparência, inclusão, equidade. Estamos de volta para cumprirmos com a segunda parte deste jornal. Vamos às notícias. A Eskom, empresa pública de eletricidade da África do Sul, enfrenta um prazo decisivo até o final de março para assegurar um novo acordo de fornecimento de energia com Moçambique, num processo negocial que envolve a hidroelétrica de Caurabaça e a fundição de alumínio, um dos maiores consumidores industriais da eletricidade da região. Em vigor entre o governo de Moçambique e a empresa pública sul-africana de eletricidade, que regula o fornecimento de energia a Mosal, expira formalmente no final de março, sem que tenha sido ainda alcançado um acordo de renovação. De acordo com o jornal eletrônico Diário Econômico, esta situação aumenta o risco de perturbações operacionais relevantes caso as negociações não sejam concluídas dentro do prazo estabelecido. Ainda de acordo com o Diário Econômico, a confirmação foi feita pelo diretor executivo da Eskom, Dan Marroquin, que revelou que o contrato termina em março e que, até o momento, não existe qualquer novo entendimento formalizado num contexto de crescente preocupação quanto ao futuro da Mosal. A Mosal é uma das maiores fundições de alumínio da África Austral e pertence à multinacional South 32 e constitui um pilar da economia moçambicana, sendo o maior empregador industrial do país, com mais de 2.500 trabalhadores. No final de 2025, a South 32 anunciou que a fundição será colocada em regime de manutenção quando o contrato de fornecimento de energia expirar no final de março de 2026, caso não seja garantida uma solução energética sustentável e de longo prazo.
O Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou um financiamento de 450 milhões de dólares norte-americanos para Moçambique, destinado a apoiar a recuperação econômica, social e humanitária do país, num contexto marcado por chuvas severas, vulnerabilidade climática e desafios estruturais ao desenvolvimento. O montante enquadra-se no novo quadro de parceria com Moçambique para 2026-2030, que estabelece um programa estratégico de 5 anos. As prioridades são a resiliência climática e o crescimento inclusivo, com foco na criação de emprego, especialmente para jovens, transformação econômica e expansão de oportunidades para mulheres. O plano irá concentrar investimentos nos setores da energia, agronegócio e turismo, além de prever ações para qualificar a força laboral e reforçar a estabilidade macrofiscal. A iniciativa visa aproveitar os recursos naturais e a localização estratégica de Moçambique para construir uma economia mais resiliente e preparada para o futuro, reafirmando o compromisso de longo prazo da instituição com o desenvolvimento do país. O novo quadro de parceria estabelece um programa estratégico de 5 anos, com foco na resiliência climática e no crescimento inclusivo. No plano setorial, o Banco Mundial irá concentrar os seus esforços nos setores de energia, agronegócio e turismo, apoiando a revitalização dos corredores econômicos e a dinamização da economia nacional. O programa prevê ainda investimentos no desenvolvimento de uma força laboral mais qualificada e no esforço da estabilidade macrofiscal, fatores considerados cruciais para atrair investimento. Com esta nota, colocamos um ponto final a esta edição do Jornal da Noite. É sempre um prazer estar consigo para pontuarmos o essencial da informação. Voltamos amanhã, quando forem pontualmente às 20 horas. Até amanhã.